Boa tarde, a paz do Senhor Jesus esteja com todos. O Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós nessa tarde de hoje. Estou aqui no meu horário de almoço. Quero deixar uma palavra aqui para nós. Mas antes, eu ia deixar essa palavra na parte da manhã, mas ainda não deu tempo. Mas antes de deixar a palavra, eu quero dizer para vocês que ser criança e viver uma vida como criança é muito bom. E que nós, avós, pais, que temos os nossos filhos, quem tem filho pequeno ainda, quem tem seus netos que convivem com eles, né, que está ali com eles, tem que passar para eles no máximo, para eles como é bom a gente aproveitar a época de que a gente é jovem, que é criança, viver aquele tempo ali de criança. E eu me lembro que quando eu era criança, lá no interior onde eu nasci, eu brincava muito, eu corria na chuva, eu andava descalço na época, né? Porque podia a gente tomar banho na chuva descalço, era muito bom. Eu pulei corda, eu joguei futebol, mas as meninas, era bom demais. Pulei aquele negócio que se chama amarelinha, hoje chama amarelinha, na época chamava macaco, né? Subia em árvore para tirar manga, brincava e foi muito prazeroso. E eu louvo a Deus por essa época, né? Porque o Senhor é bom. E faz essas coisas. Hoje você não vê mais isso, é muito raro, só no interiorzão mesmo que você vê isso, e ainda assim é difícil. Hoje a brincadeira das crianças é celular, né? É videogame, é focado ali 24 horas. Naquela época não tinha celular, graças a Deus, tinha carta. Demorava um pouco para chegar, demorava, mas chegava. E a gente tinha notícia das pessoas que a gente gostava, a gente era mais feliz, a qualidade de vida era muito melhor. Tinha muitas pessoas que sofriam, como também nos dias de hoje, sim, sempre teve, desde o começo da geração, por causa da teimosia do homem, né? Perdão, vou fazer uma correção. Desde o começo da geração, não. Desde a época que Adão ouviu Eva, né? Porque quando Adão ouviu Eva e comeu a fruta, pronto, aí as coisas ficou muito difíceis. Tanto para eles dois, como também para nós, né? Então, tudo era para ser perfeito, porque foi para isso que Deus nos criou, né? Hoje nós somos filhos, mas nós já fomos criação de Deus, né? Por que eu estou falando isso aqui antes de deixar a palavra? Porque nós que temos os nossos netos e os filhos, né? Que quem tem filho pequeno ainda tem que mostrar a realidade do dia a dia para os nossos filhos, para que eles não venham padecer, né? Então é muito bom a gente falar, ensinar o caminho que o nosso filho deve mudar, mesmo nos dias de hoje. A gente ainda tem tempo, né? De mudar muita coisa na vida dos nossos, amém? Então não deixe os seus filhos viver ou andar de qualquer forma. A falta de respeito hoje está muito grande em todas as áreas, né? Então nós temos que ter muito cuidado. Você vê que na minha época eu não passava entre os meus pais ou alguma pessoa conversando, não podia e nem pode, porque é uma grande falta de educação e é muito feio. Mas hoje em dia as pessoas não mais respeitam a gente, né? Mas o nosso Deus, ele é fiel, tem cuidado de nós e nós temos que, pelo menos com aqueles que a gente pode, com os nossos, a gente tem que ensinar o melhor, né, para eles e passar para eles a realidade do mundo, desse mundo que nós vivemos hoje, né? Então, é isso que eu queria falar um pouco, né? Um pouco da nossa... Eu creio que muitas pessoas aqui vão ouvir, né? E muitos aqui também já viveu isso, né? O que eu vivi e tem visto a geração de hoje. Mas nós temos que... O que? A Bíblia diz que nós temos que orar. Então, nós temos que orar pela nossa geração. Orar para que o Senhor tenha misericórdia dessa geração, né? E os nossos que estão perto, que a gente venha instruir eles no caminho que ele tem que andar, amém? Aqui no livro de Jó capítulo 1, a partir do versículo 1, nós sabemos, todo mundo conhece a história de Jó, muitos por ouvir falar e muitos porque medita na palavra, né? Então é melhor você meditar do que só ouvir. Seja um ouvinte, mas também seja uma pessoa que estuda a palavra do Senhor, para que você não fique enganado. E aqui a partir do versículo 1 diz assim, o contexto: Jó, um homem íntegro. A Bíblia já vai começar aqui falando sobre Jó, falando da integridade de Jó, né? Ele era um homem íntegro e reto aos olhos do Senhor.
né, aos olhos do nosso Deus. E diz assim a partir do versículo 1. Havia um homem na terra de Uzi, quer dizer, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temia a Deus e desviava-se do mal. Ele era um homem reto, justo, né? Ele era correto, muito correto, e temia a Deus. E o que é que ele fazia? Se desviava do mal. Será se hoje nós não podemos fazer a mesma coisa? Os nossos filhos foi ensinado, instruído, não pode fazer a mesma coisa? Claro que pode, né? Aleluia. Então, aqui a palavra está dizendo que ele se desviava do mal, né? E o versículo 2 diz assim: e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e os seus gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, era também muitíssimo os servos e as suas servas, de maneira que, aleluia, este homem era maior do que todos os do Oriente. Então aqui nós estamos falando de um homem muito rico, muito poderoso, tanto aos olhos de Deus como dos homens. Por quê? Porque já era um homem riquíssimo, né? Um homem bem sucedido e um homem temente a Deus. O mais incrível de tudo isso não era a riqueza dele. A maior riqueza dele é que ele era temente a Deus. E Deus o amava, né? E iam seus filhos à casa uns dos outros, fazia banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Então aqui os filhos de Jó tinham o costume, né? Os 7 filhos dele, cada um marcava um dia para fazer banquete na casa. E todos eles chamavam as irmãs, ou seja, os 10 filhos de Jó sempre se reuniam, cada um na casa de um, cada um tinha o seu dia da reunião e todos iam ficar juntos para comer e beber, porque o pai deles tinha muita fortuna, né? Tinha muito dinheiro, né? E as irmãs iam ter com eles para comer e beber também, né? Sucedeu, pois, que, decorrendo o turno de dias de seus banquetes, Jó os santificava e se levantava de madrugada para oferecer holocausto segundo o número de todos eles. Porque, interessante, né, que aqui Jó, ele se levantava, né? Ele se levantava nas madrugadas para oferecer holocausto, ou seja, para orar a Deus, né? Que é o que nós temos que fazer todos os dias pelos nossos, né? Pelos nossos filhos, pelos nossos familiares. E aqui ele fazia sacrifício de oração pelos filhos dele. Dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó, ele estava aqui sendo o quê? Prevenido. Quando os filhos dele, nos dias que os filhos dele estavam fazendo banquete, ele se levantava de madrugada, consagrava os filhos deles, ele orava pelos filhos, orava a Deus e fazia sacrifício, ele fazia holocausto. Naquela época, pegava animais, né, e matava ali, sacrificava e oferecia ao Senhor. Era assim que fazia naquela época, e era isso que Jó fazia. Mas Jó também, ele levantava nas madrugadas e orava pelos filhos dele, para que Deus perdoasse aos filhos dele algo que os filhos dele tivessem feito naquela ocasião de festas. Todos os filhos, a quantidade de filhos que ele tinha, cada um ele fazia um sacrifício. Gente, 10 filhos, né? Então Jó, ele não media esforço para estar ali de joelho, clamando pelos filhos dele. E eu vejo aqui nessa história, meus amados irmãos, de Jó, a grandeza de um pai, a sabedoria, a autoridade de um pai. Os filhos de Jó talvez não estivessem na presença do Senhor como ele, mas ele era um homem íntegro e reto aos olhos de Deus, né?
de tal forma que o inimigo da nossa alma pede não, Deus dá para ele a tudo que já tem. Vai lá e toca em tudo. Se você for ler o contexto aqui mais à frente, você vai ver falar. Você já ouviu falar. Mas Jó era um homem que não me de esforço. Quantas vezes os pais, as mães, nós que servimos ao Senhor, estamos de uma forma relaxadamente na presença do Senhor com os nossos filhos. Quantas vezes você já tem consagrado o seu filho na presença do Senhor? Quantas vezes você tem consagrado os seus na presença do Senhor? E é isso que eu quero chamar a nossa atenção nessa palavra aqui. Que nós viemos despertar, né? Despertar e pedir ao Senhor que visite os nossos, de longe e de perto, né? Os nossos filhos, eles podem estar da forma que for, mas nós temos que orar ao Senhor para que o Senhor traga eles para a presença dEle. Amados irmãos, se você for ler aqui, a Bíblia vai dizer que esse jovem morreram todos juntos. O diabo veio, ó, fez a casa cair. Vocês conhecem a história. Então, Jó fazia uma coisa linda, né? Que era consagrar, era oferecer sacrifício de adoração e oração ao Senhor pela vida daqueles filhos dele. Com certeza, Deus ouviu a oração de Jó, porque Deus o amava muito. Mas Jó não ficou isento de um inimigo, né? Se andar, mas com a permissão de Deus. Deus permitiu que tudo fosse tirado dele, né? Graças a Deus, graças a Ele, a nosso Deus, que, né, nós temos vivido tempos difíceis, mas o Senhor não tem permitido que algo dessa forma acontecesse conosco. Mas nós não estamos isentos disso não, porque a própria palavra de Deus vai dizer que o mal, ele ataca tanto aquele que está na presença do Senhor como não. Eu estava conversando hoje com uma pessoa e falando, né, irmãos, as pessoas quando a gente fala, eu peguei uma seta tal, o servo de Deus não tem seta. Claro que tem, a própria palavra já diz. Nós estamos sujeitos a certas situações, porque nós estamos nessa terra. E quando nós oramos e clamamos pelas vidas, as guerras espirituais são muito fortes. Nos atinge de uma forma. Eu faço exames todos os anos, eu pago exame para fazer, faço várias consultas, graças a Deus que não dá nada. Mas eu me pergunto, Senhor, por que essas dores no corpo? Por que tantas situações, ataques? O inimigo da nossa alma, ele não tem poder para tirar a nossa vida, se não for lhe dado do alto. Ele não tem poder para tocar no que é nosso, se não for lhe dado do alto, do nosso Deus. É por isso que nós temos que orar sem cessar. A Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. Às vezes tem época que eu oro mais. Tem época que eu vou andando na rua e vou apresentando a minha vida, a vida dos meus filhos e daqueles que têm crido. Porque os ataques do adversário estão aí. Então nós temos que despertar, viver um novo tempo na presença de Deus. A viver um tempo que nós não podemos parar. Eu trabalho, mas eu estou ali, ó, fazendo o meu serviço e com o meu coração na presença do Senhor. E apresentando a minha vida, porque os ataques que eu tenho sofrido têm sido muito fortes. E eu sei que não é porque eu sou uma pessoa ruim, também não sou perfeita. Mas eu sei quem está por trás de tudo isso. E a minha oração é, Senhor, vá de encontro. De onde vem, Senhor, esse ataque? De onde vem essa afronta? Senhor, não aceite essa afronta porque Tu me conheces. As pessoas podem ter, irmãos, eu e você como uma pessoa mais simples da face da terra. Não importa. Não importa o que as pessoas acham de mim ou de você. O que importa é que eu e você servimos a um Deus grande e poderoso, que é fiel e poderoso para colocar os nossos adversários debaixo dos nossos pés. E se o homem acha que nos afrontando vai nos entristecer, ele acertou, ele nos entristece. Mas há um Deus que toma as afrontas para ele. Há um Deus que tem tomado as afrontas que eu tenho sofrido para ele. E nesses últimos dias minha oração é essa: Deus, eu não aceito. Eu não aceito porque eu sou tua serva. E a tua palavra diz que é daquele que tocar no servo teu. A tua palavra também diz que ela não muda, que o Senhor não muda. E se o Senhor não mudou, o Senhor vai tomar cada afronta para ti. O Senhor vai entrar neste lugar, e no lugar que você está, ouvindo essa mensagem, o Senhor está entrando, remanto e decanta, dentro da tua casa, no seu serviço. Aonde você vai, que você tem sido afrontada, aonde nós temos sido afrontada, aonde o inimigo tem nos afrontado, verão e saberão que nós somos um servo de Deus. E que nós não estamos aqui brincando de servir a Deus,
Não estamos brincando no nosso serviço, naquilo que Deus colocou em nossas mãos. Às vezes dá vontade de você correr, às vezes dá vontade de você largar tudo e ir embora. Mas nós temos que ser fiel àquele que nos confiou. Se eu estou aqui é porque o Senhor confiou em mim. Se eu estou na presença do Senhor é porque Ele também confiou em mim. E eu não vou sair daqui de mãos vazias. E quando eu digo de mão vazia, eu não estou falando de finanças, não. Eu estou falando de autoridade e poder de Deus. Porque o Senhor nos levantou com poder, autoridade e ousadia do Espírito. E todo aquele que tem se levantado contra a minha vida e contra a tua vida, verás e saberás o Deus que nós servimos. Nós não podemos baixar a guarda, nem baixar a cabeça, e nem tampouco dar brecha para Satanás. Mas todo aquele que tem rido de mim, rido de você, te prepara. Porque verás o que Deus vai fazer. Deus, Ele é Deus que faz reboliço. Reboliço para me colocar de pé e para te colocar de pé. E eu tenho visto que eu tenho sofrido. Eu tenho sentido na pele. Eu tenho sentido nos ossos o ataque do adversário. Mas nenhum vai continuar rindo de mim. Sabe por quê? Porque nós sabemos a quem nós servimos. Nós sabemos que nós temos um dono. E o nosso dono é poderoso. Então fique com essa palavra hoje. Ore, para que o Senhor coloque os teus adversários debaixo dos teus pés. Porque é isso que Ele faz. Amém? Que você venha clamar ao Senhor. E que você não venha temer ao homem, mas teme tão somente ao Deus que tu serve. Porque Ele sim é um Deus terrível. E ninguém passa isento aos olhos dele. Os olhos dele estão postos sobre mim, sobre você, sobre todos aqueles que nos atacam. Ninguém sai ileso. Se não for hoje, mas te prepare, porque tu vai cantar a vitória. Porque o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus. Fiquem na paz e que o Espírito Santo de Deus seja sempre com vocês. Que a graça e a paz do Senhor não nos faltem. E que o Senhor nos dê sabedoria, autoridade. Para que nós não venhamos sair da graça. Para que nós não venhamos perder o nosso direito. Porque quem nos chamou nos garante. Fiquem na paz e muito obrigado. Que daria eu e você por todos os benefícios que o nosso Deus tem nos dado.